Eu gostaria de ver a palavra de Deus. Minha Bíblia já se encontra aberta aqui no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, no capítulo 3 de Provérbios, versículo 33. Provérbios de Salomão. O capítulo é o capítulo 3 e o versículo será o versículo 33. Leiamos a palavra de Deus. Repetindo mais uma vez o livro, texto sagrado, capítulo 3 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículo 33, que diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Prestem atenção o que a palavra de Deus está dizendo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Façamos uma breve oração. Soberano de Israel, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã maravilhosa de oração em que encontramos-nos aqui, estamos aqui na Tua presença para este dia que nós consagramos o Domingo da Família, onde todos se encontram em suas casas, reunidos com a sua família. Uns dormem até mais tarde e por isto não têm a oportunidade de acompanhar esta live. Outros acordam cedo no propósito de glorificar teu nome em um dia como este. Por isto, receberão a tua bênção dentro da sua casa, no seio da sua família, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Prezados, nós nos encontramos aqui nesta manhã diante desta palavra. Hoje, culto da família. A família foi instituída por Deus, é uma instituição, certo? Constituída por Deus, foi Deus que constituiu a família, foi Deus que estabeleceu a família. E, portanto, com base neste texto sagrado, Deus me deu um tema para nós embasarmos a mensagem sobre a família neste domingo de hoje. E o tema é o seguinte: o padrão santo de Deus para a família não está inválido. O padrão santo de Deus para a família não está inválido. Amém? Então este é o tema que nós iremos averiguar nesta manhã, estudar nesta manhã. Porque o culto da família, nós geralmente trazemos algum assunto que é importante, é fundamental, para que a família se estabeleça, para que a família siga em frente, para que a família possa vencer os obstáculos, porque nós sabemos que a vida, ela tem uma constância de muitos obstáculos, problemas que tão de perto nos rodeiam, mas que pela graça de Deus e através da confiança que nós vamos adquirindo na sua palavra, a cada dia que Ele vai se manifestando para nós através do seu grande poder e da sua infinita misericórdia, nós vamos crescendo no conhecimento da verdade de Cristo, e por isso nós vamos desenvolvendo a nossa fé e procurando melhorar com relação ao aspecto tão importante que é justamente esta questão da família. Eu disse que o nosso tema para esta manhã é: o padrão santo de Deus para a família não está inválido. Nós sabemos, irmãos, que a sociedade de hoje tem um conceito muito diferente de família. Na verdade, eles tentaram, ou a sociedade está tentando,
em diversas partes do mundo, não apenas em outros países, mas também no nosso país. A sociedade, existe uma sociedade, existe um grupo de pessoas que tem lutado para alterar o conceito da palavra família. Eu falei para vocês já no início desta introdução que a família é uma instituição que foi constituída por Deus. Foi Deus que estabeleceu. E tudo que Deus estabeleceu prevalecerá. Não adianta. As coisas de Deus prevalecerão. Nós sabemos que o diabo luta, Satanás tenta desmanchar, Satanás tenta estragar, Satanás tenta deturpar, tenta ofuscar, tenta fazer de todas as formas. Ele cria uma metodologia diferente, usa a tecnologia, usa os métodos malignos dele, porque nós sabemos que nem tudo na tecnologia é maligno. Tem muitas coisas boas que nós podemos extrair através da tecnologia, até porque esta tecnologia, nós podemos ver que nós estamos fazendo uso dela agora, neste momento tão difícil, né? Para transmitir a palavra de Deus. Então, nem tudo na tecnologia é maligno. Tem muitas coisas que são boas, até porque a ciência foi Deus que deu para o homem. A ciência quer dizer conhecimento. Então, o conhecimento foi Deus que deu para o homem. Então, só que Satanás, ele pega aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, aquilo que foi Deus que deu ao homem como um recurso, e ele tenta utilizar de forma diferente para desfazer daquilo que Deus fez. Justamente por isso que Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, estabeleceu a igreja, que também é originada da família. A igreja é originada da família. Então, primeiro família, depois igreja. Então, para haver igreja é necessário que haja família. Primeiro a família, depois a igreja. E assim sucessivamente. Então, como eu estava dizendo, a sociedade da atualidade, não generalizando todos, porque é um grupo de pessoas que se reúnem para tentar desfazer daquilo que Deus fez, mudar ou alterar o conceito da família. Contudo, diante de tudo isto, todavia, o padrão santo de Deus para a família não está inválido. Não está inválido. O padrão santo de Deus para a família é válido para nós. É válido para a igreja. É válido para as pessoas que creem no poder de Deus. Para os tementes a Deus, que não são poucas pessoas. O Brasil passa de 40 milhões de evangélicos, de cristãos, de fiéis a Deus. Passa de 40 milhões. Então, se no Brasil apenas nós temos mais de 40 milhões, imagine o mundo inteiro. Quantas pessoas que aderem à Bíblia como a palavra de Deus e que têm a Bíblia como regra de sua fé. Então, eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé. A minha família tem a Bíblia como a regra de fé. Os pastores que estão comigo aqui têm a Bíblia como a sua regra única de fé. Então, nós estamos cientes e conscientes de que o padrão santo de Deus para a família não está inválido. Eu gostaria de dizer para você, começando falando sobre este assunto, eu gostaria de lhe dizer que Deus, ele tem como uma espécie de diagrama. O que é diagrama? Diagrama, para as pessoas que já fizeram alguns determinados cursos por aí, eles sabem que são utilizados nas instituições, nas grandes instituições. É uma espécie de uma representação gráfica, onde, quando você chega logo na entrada daquela instituição, daquela grande empresa, muitas vezes em órgãos até público, você chega ali e existe um mural onde ali consta um diagrama, e naquele diagrama, em forma de um gráfico, eles vão estabelecendo as funções ou o padrão hierárquico
daquela determinada organização. E naquele quadradinho, onde em forma como se fosse uma pirâmide, em cima tem um primeiro quadrado, onde está ali a ordem hierárquica, como disse, do estabelecimento ou da organização, da empresa, coisa semelhante. E ali vai estar em cima, diretor-presidente. Depois do diretor-presidente, em algumas organizações, abaixo dele vem, naquele mesmo gráfico, na sequência desse diagrama, gerente. Depois, ao lado, geralmente puxa uma linha para o lado, e então, naquela direção, está ali, depois do gerente, aí vem administrador. Em sequência, vem, vamos supor, supervisor. Descendo mais um tracinho, faz um outro quadrado, no gráfico, encarregado. E aí vai na sequência, auxiliar disto, auxiliar daquilo outro. E depois lá no topo, ou seja, na parte mais inferior, lá embaixo, na sequência da pirâmide, haverá o nome e as funções dos demais colaboradores que exercem funções comuns. Então isto significa um diagrama. Então no diagrama de Deus, como em qualquer organização, o líder maior está no topo. No diagrama da família, Deus sempre deve e estará no topo. Se o diagrama de uma família, se uma família se estabelece ou se estabelecer sem considerar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, esta família nunca será bem-sucedida. Então, se a família quer ser bem-sucedida, ela deverá considerar que Deus se encontra no topo do seu diagrama. Deus deve estar acima de tudo em nossa família. Alguém levante a sua mão na sua casa, agora, do jeito que você está acompanhando esta live, e diga: Deus está acima de tudo na minha família. Então é necessário considerar que Deus está no topo, Deus está acima de tudo em nossa família. É necessário que haja este entendimento. Quando existe este entendimento, nós conseguimos compreender que para uma família, para um relacionamento ser bem-sucedido, é necessário o entendimento de que Deus deverá sempre estar no topo do seu diagrama familiar. Considere isto, e tudo na sua vida será diferente. Então, já que nós estamos considerando que Deus está no topo do diagrama, da organização, da formulação da nossa família, nós precisamos então e deveremos analisar agora pelo menos 3 razões para que nós possamos sempre ver e entender, sentir a necessidade de que Deus deve estar no topo da nossa família. Primeiro, letra A, Deus deve estar acima, no topo, no comando, no domínio, no controle, porque foi Deus quem criou o homem. Foi Deus que criou. Então, se foi Deus que criou, como nós cremos, sabemos, não apenas cremos, mas sabemos que foi Deus que nos criou, devemos também, com a mesma crença, com a mesma consciência, entender que é necessário que Deus esteja no controle. Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha bem, que neste processo da criação,
sempre o autor deste livro de Gênesis, que é atribuída a autoria deste livro justamente a Moisés, ele sempre teve o cuidado de enfatizar bem o nome Senhor Deus. Ele não usou a palavra assim de qualquer forma. Ele foi bem preciso. Ele foi muito bem cauteloso. Ele foi cuidadoso e também foi temente. Além de temente, ele foi bastante reverente ao dizer, aleluia, glória a Deus. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Que maravilha! Então, desde quando foi Deus que formou este homem? Foi Deus que criou este homem. É necessário que este mesmo homem entenda a importância de Deus estar sempre acima dele. A importância de Deus estar sempre no controle. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Segunda razão pela qual Deus deve estar no topo. Foi Deus que criou o homem. Foi assim? Foi. Mas também foi Deus que criou a mulher para o homem. Deus criou a mulher para o homem. Deus não criou a mulher para outra coisa. Deus criou a mulher para o homem. Deus não criou a mulher para outra mulher. Deus criou a mulher para o homem. Deus não criou o homem para outro homem. Deus criou o homem para uma mulher. Deus criou a mulher para o homem. Letra B. Foi Deus que criou a mulher para o homem. Gênesis, capítulo 2, versículo 22. O autor deste livro, Moisés, é bastante enfático novamente, quando ele diz, e da costela que o Senhor Deus, olha só, e da costela que o Senhor Deus, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a para Adão. Então Deus criou a mulher e trouxe para Adão. E o que é que eu entendo aqui? Eu entendo a importância da criação. Deus criou o homem, mas ele viu que apenas o homem não resolveria o problema. Ele viu que apenas o homem não resolveria o problema. O homem foi criado. Deus olhou que foi muito bom criar o homem. O homem, ao ser criado, o pastor José Silva, quando se viu ali no jardim, Deus criou os animais, deu ao homem a inteligência para colocar nome em todas as coisas. Imagine, Adão saiu dando nome para o leão, para o elefante, para as aves, para os répteis, para os abutres, para os peixes. E Adão deu nome para todos os viventes, os seres viventes. Até os peixes nos rios, no mar, Adão deu nome. Que privilégio grande. Adão só escrevendo os nomes, sei lá, no chão, ou pensando, ou ditando, ainda não havia escrita naquela época. Mas havia, de alguma forma, uma maneira como Adão se lembraria do nome de tantas coisas. Como Adão teve tanta criatividade. E Deus viu que tudo foi bom. Deus poderia ter dado o nome a todas as coisas, até porque foi Deus que deu o nome para Adão e foi Deus que deu o nome para Eva. Então nós vemos a importância do ser humano, a importância do homem, que Deus criou tudo.
as únicas coisas que Deus deu nome, nomeou, foi o céu, a terra, o mar, as estrelas, a lua, o sol, aleluia, né? Adão, a Eva, Deus deu nome. Mas aos animais, as plantas, Deus deu o direito de Adão nomear. Que maravilha! Adão fez todo aquele trabalho e agora Deus, vendo tudo aquilo, muito bom, de repente Deus olhou, viu que tudo que ele tinha feito foi muito bom, mas teve uma coisa que não era boa. Ele disse: não é bom que o homem fique só. Então, a terceira coisa tão importante, que é necessário nós sabermos que é uma razão para Deus estar no topo, eu vejo na letra C dos itens que eu estou citando, é que Deus viu a importância de uma mulher para o homem. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para o homem, e Deus viu a importância de uma mulher para este homem. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha o que o Senhor fala. E disse o Senhor Deus, depois que ele criou tudo, depois que ele já havia formado todas as coisas, aí o autor que foi responsável por escrever este livro tão importante, esta narrativa tão grandiosa, ele diz: e disse o Senhor Deus. Novamente Moisés assume uma postura de cuidado, de reverência, de ênfase, quando ele cita o nome de Deus. E ele diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. Aleluia. Por quê? Porque Deus criou uma mulher. Deus criou o homem, mas também criou uma mulher. E não há como formar famílias se não houver este conjunto, se não houver esta parceria. Tem que haver esta parceria. Tem que haver um homem e tem que haver uma mulher. Então Deus teve todo este cuidado. E quando nós nos vemos, quando eu me vejo ao lado da minha Joelma, da minha rainha, da rainha da minha casa, princesa da minha vida que Jesus me deu, eu sinto como Deus é maravilhoso. Então eu tenho que considerar Deus no comando disto tudo. Porque eu quero uma família abençoada, sempre abençoada. E eu sei que uma família abençoada depende do entendimento e da compreensão de que Deus, o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, deve ser considerado, venerado, adorado, reverenciado acima de tudo em nossa vida, em nosso lar, em nossa família. Quando uma pessoa, porque o culto da família, muitas vezes, existem muitos que desprezam. Alguns acham o culto da família é apenas para quem está tendo problemas no lar. Outros imaginam e deduzem que o culto da família é apenas para quem é casado, que precisa aprender como lidar com situações da vida a dois. Mas o culto da família é necessário, é importante, é fundamental para todas as classes, tanto os solteiros como os casados, tanto os casados como os solteiros. É necessário. O culto da família é tão fundamental, porque a família, ela não já nasce pronta. A família, ela vai se formando. E o princípio da formação de uma família
é justamente quando duas pessoas começam a se entender, se gostar, começam a se aproximar e pretendem fazer um futuro daquele relacionamento, daquela aproximação, que muitas vezes começa de uma forma tão simples, mas vai se propagando, se estendendo, e de um bate-papo, de uma troca de mensagens, de uma correspondência para lá e outra para cá, de uma ligação, de um zap, de repente começa um namoro. E daquele namoro, de repente, entende-se que deve-se noivar, e lá vai o noivado. Quando o namoro começa, tudo é muito simples. Quando chega a hora do noivado, já reúne a família, já pega uma aliança, já faz um bolo, prepara um suco. Se me convidarem para ir em algum noivado, por favor, não ponha açúcar no meu suco, porque eu não gosto de açúcar. Aí vai ter um suco para os que para os que pensam os que não pensam no amanhã, vai ter também um refrigerante, ele toma refrigerante. Então, cada um faz a sua festa da forma que acha melhor, mas quando chega no nível, ou ao nível de um noivado, as coisas já começam a avançar, pastor. Já tem até festa. Então, depois daquele noivado, agora as pessoas já começam a pensar no casamento, claro, já começa. Então, nós vemos que tudo isso aí é o princípio da formação de uma família. Em alguns casos, este relacionamento dá certo, flui, se desenvolve, se estabelece, estabiliza-se e chega a uma conclusão, e a conclusão é a formação de uma família. Chegou no namoro, se entenderam, passaram pelo noivado, se entenderam, chegaram ao casamento e agora estão casados. Aí agora sim, forma-se o chamado tecnicamente conjugalidade. Forma-se então um estado de conjugalidade. Mas tudo isto começou de uma relação simples. Então é muito importante que para que esta relação prossiga e seja uma relação bem sucedida, as pessoas precisam ter a compreensão de que há uma necessidade da presença de Deus no seu relacionamento de namoro, de noivado e até o casamento, justamente no controle e no domínio de Deus. Deus no topo, Deus em cima. Quando Deus está no topo de nossas relações, quando Deus está no topo da nossa vida familiar, qualquer situação que nós passamos a enfrentar, simplesmente olhamos para onde? Olhamos para cima. Olhamos para cima. E como é que nós olhamos para cima? Olhamos para cima na oração. Olhamos para cima quando nos lembramos da palavra de Deus. Olhamos para cima quando acreditamos que, mesmo em meio às tempestades tão grandes que muitas vezes se levantam ao longo de uma vida conjugal, ao longo de uma vida familiar, ao longo de um relacionamento que iniciou com muita vontade de chegar ao casamento e de repente uma situação se levanta, mas quando você entende que Deus está no comando, está em cima, sempre que alguma coisa ocorre, você olha para cima, você busca o Deus que está acima, você busca Ele em oração e Ele chega para te dizer: eu estou aqui para te ajudar. E quando pessoas entendem, enxergam, compreendem, aceitam, abraçam por este ângulo, por esta visão, as coisas se resolvem. As coisas se resolvem e logo o entendimento chega. Sabe por quê? Porque Deus está no comando. Deus está acima. Deus está no centro. Um relacionamento, ou os relacionamentos devem ser pautados na orientação de Deus. Só assim você poderá
evitar situações desagradáveis. Se você começou tudo na orientação de Deus, então, eu estava dizendo que, volta a este ponto, que muitas vezes as pessoas desprezam o culto da família achando que é só para casados. Não, é para jovens também. Porque se você compreender que os relacionamentos devem ser pautados na orientação de Deus, você terá a capacidade para superar os obstáculos que com certeza surgirão ao longo da sua vida. Quando você entende que o namoro que você tem com um jovem ou com uma jovem, o noivado que você está tendo com uma moça da igreja, uma jovem da igreja, uma aproximação que você está tendo com uma pessoa e você gosta dessa pessoa, essa pessoa gosta de você, e você pretende casar com ela. Este relacionamento deve ser pautado na orientação de Deus. Só assim você poderá evitar situações desagradáveis para a sua vida. Se você tiver esta visão, então você entenderá que o amor, a felicidade e o perdão devem andar juntos. Você quer um lar estabilizado? Você quer um lar, uma família? Você quer ver o seu relacionamento, o seu casamento, o seu lar, ser um lar estruturado? Se Deus estiver no topo do seu relacionamento, e se os nossos relacionamentos na família estiverem pautados na orientação de Deus, então, o amor, a fidelidade, e o perdão deverão andar juntos. Não existe como separar o amor da fidelidade. Se existe amor entre um casal, seja ele de namorados, seja ele de noivos, seja ele de homens com uma mulher que já formaram um casal, ou seja, que já entraram pela conjugalidade, já casaram, têm filhos ou não têm filhos, vivem juntos, casados. Se existir, alguém disser, eu amo, mas não é fiel, não existe fidelidade, não existe amor. O amor e a fidelidade devem andar juntos. Mas existe amor. Eu amo a minha esposa, maravilha. Sou fiel à minha esposa, que coisa linda. Mas e o perdão? Existe? Amor, fidelidade e perdão devem andar juntos. Por que que essas três coisas devem andar juntas? Porque um relacionamento, por maior que seja a chama do amor, se não houver fidelidade e não houver perdão, não se estabelecerão. Mas, pastor, existe amor, eu também sou fiel, existe fidelidade, sim, mas deve haver o perdão. Porque como se trata de seres humanos, sempre ocorrerá uma situação em que irá gerar atritos, desentendimentos, justamente porque as pessoas são individuais. Todos nós somos indivíduos. Indivíduos por quê, pastor? Porque cada um de nós temos a nossa forma em particular de pensamento. Eu tenho a minha mente, você tem a sua mente, eu tenho a minha mente, a minha esposa tem a mente dela. Na mente, na cabeça da minha esposa, não passa os mesmos pensamentos que passa na minha. Quando eu estou sentado de frente com a minha esposa, a minha mente está pensando em uma coisa, a mente dela está pensando em outra. Quando nós nos entendemos e resolvemos casar, para nós que hoje, já daqui a mais uns 3 meses, estaremos completando 29 anos de casado,
ao longo destes 29 anos de casado, para nós estarmos nesta comunhão que temos hoje, foram necessários muitas vezes nos reunirmos, pararmos um de frente com o outro, para procurar alinhar a nossa forma de pensar, para procurarmos alinhar as nossas ideias, porque nem sempre a minha ideia converge com a ideia da minha esposa, nem sempre as ideias dela convergem com as minhas, mas para evitar as divergências, Deus nos deu uma ferramenta poderosa, chamada comunicação. Então, quando o casal senta, conversa, porque existe, dizendo melhor, apenas uma forma de se expressar o pensamento, somente uma forma de se expressar o pensamento. A forma de expressar o pensamento é as palavras. As palavras. Quando eu abro a minha boca, se o meu pensamento é agitado, eu vou manifestar o meu pensamento agitado através das minhas palavras. Se o meu pensamento é de ódio, é de revolta, é de ira, é de angústia, quando eu abrir a minha boca, as minhas palavras manifestarão o meu pensamento. Se o meu pensamento é de amor, se o meu pensamento é de paz, se o meu pensamento é de gratidão, quando eu abrir a minha boca, as minhas palavras expressarão meu pensamento de amor, o meu pensamento de paz, o meu pensamento de gratidão. Então Deus nos deu esta ferramenta poderosa, justamente para nós procurarmos alinhar os nossos pensamentos, nossas ideias. Não estou concordando com esta ideia. Então precisamos ver o que vamos fazer para nos alinharmos diante desta ideia, que ela seja feita, que ela seja colocada em prática ou não. Mas nós precisamos nos alinhar. Ou nós vamos deixar de fazer para nos entender, ou nós iremos procurar um método de realizar aquilo que pretendemos sem conflito, sem desentendimento. Sabe por quê? Porque Deus fez a mulher para o homem. E nós podemos ver que quando Deus criou a mulher, Deus foi claro, ele foi bem evidente quando ele disse que criaria uma ajudadora idônea para o homem. E quando Deus usa este termo idônea, ele se refere a uma coisa bem adequada. Entendeu? Então Deus criou a mulher para trazer alegria para o homem. Esta é a ideia. E Deus criou o homem para tratar esta mulher com amor. Então toda mulher bem amada, ela é carinhosa. Toda mulher bem amada, ela é tranquila. Toda mulher bem amada, ela tem aquele zelo com o marido. Toda mulher bem amada, ela tem aquele cuidado com os filhos. Porque ela expressa o amor recebido do marido no cuidado pelos filhos. Toda mulher bem amada, ela cuida dos pertences do seu marido. Ela cuida da roupa dele como se fosse a dela mesmo. Ela cuida das coisas dele como se fossem suas. Cuida dele, porque é bem amada. Então, porque Deus, quando fez o homem, ele fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem. Fez a mulher para o homem como uma ajudadora. Fez a mulher para o homem como uma idônea, bem adequada, que se encaixasse no lugar certo. É a peça que dá certo no lugar certo. E não tem nada melhor
do que quando o homem se sente bem com a sua mulher. Você já viu aquele filho que se aproxima da mãe, que se aproxima do pai, e sabe que quando ele vai chegar em casa, ele vai receber um abraço caloroso? Não existe nada melhor do que isto. Mas existem filhos que nem para casa querem ir, preferem estar na casa do vizinho do que na casa dos próprios pais. Por quê? Porque os pais não sabem tratar seus filhos, não expressam o amor que há entre um e outro. Quantos pais que rejeitam, homens que rejeitam seus filhos, lhe tratam aos empurrões, e seus filhos vão buscar na casa de uma outra pessoa o carinho que não encontra na sua casa. Pessoas deste tipo não consideram que Deus está no topo. Deus está no topo. Se você pegar o livro dos Efésios, você encontrará a palavra de Deus falando claramente. Ele vai falando para nós neste livro sobre a importância tão grande em relação aos filhos e aos pais. Nós vemos também falando em relação ao homem e à sua mulher. Quando nos deveres do casamento, nós vemos aqui no versículo 22 do capítulo 5 da carta aos Efésios, você encontra o apóstolo Paulo falando: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja. Glória a Deus. Mas também nós vemos que no versículo 25, o apóstolo é claro quando ele diz: vós marido, amai vossas mulheres. Então, o homem tem que ter o cuidado, porque foi Deus que fez a mulher e tirou dele mesmo. Então, se o homem maltrata a sua esposa, ele está desconsiderando esse trabalho tão engenhoso, tão maravilhoso que Deus fez. Foi uma cirurgia. A Bíblia diz que Deus cerrou a carne de Adão. A Bíblia diz que Deus deu um sono profundo. Quando uma pessoa vai passar por uma cirurgia, esta pessoa, ela é anestesiada. Para que é, então, aplicada essa anestesia? Justamente para a pessoa dormir um sono profundo, para não perceber o corte, a dor, o processo da cirurgia. Deus, o primeiro cirurgião, por excelência, fez uma cirurgia no homem para extrair a mulher. E entregou-lhe esta mulher, porque este é o padrão divino de Deus, e não está inválido. O padrão de Deus é este: fiz a mulher para o homem, fiz o homem para a mulher. Aleluia. Então o apóstolo diz: amai essa mulher, porque foi Deus que te deu. A Bíblia diz que Deus fez. Adão estava lá dormindo ainda, nem sabia que tinha aquela coisa tão maravilhosa chamada mulher, que Deus preparou para ele. Está lá Adão ainda dormindo, sonolento da anestesia de Deus, da maravilha de Deus, da cirurgia, da preocupação de Deus. E de repente Deus se aproxima de Adão e diz: Adão, abre os olhos aí. Acorde aí, Adão, que eu vou te mostrar aqui agora o que foi que eu fiz para você. Quando Adão abriu os olhos, está lá Eva, toda bonitona. A Bíblia diz que Deus fez a mulher e trouxe-a. Quer dizer, ele mesmo trouxe: vem aqui, vou te levar para ele. E entregou para ele. Então os homens precisam entender, você, marido, que está me assistindo agora, que está neste culto, entenda que a tua mulher foi Deus que trouxe para você. Não foi o homem, não foi Deus, não pegou o homem e trouxe para a mulher. Mas Deus pegou a mulher e trouxe até o homem. Considere isto. Considere que a sua mulher foi Deus que trouxe para você. Considere que a sua família foi Deus que instituiu e estabeleceu. Considere que estes filhos que você tem
justamente foram extraídos deste relacionamento tão importante que foi uma vez estabelecido por Deus entre você e o seu companheiro. Por isto que no capítulo 6 aos Efésios, no primeiro versículo, o apóstolo diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais como no Senhor, porque isto é justo. Os filhos têm a responsabilidade, a obrigação de serem obedientes aos seus pais como no Senhor, porque isto é justo. Justo por quê? Justo porque foi teu pai que acordou cedo para ir trabalhar, para te alimentar. Primeiro, foram eles que te geraram. O teu pai saía para trabalhar, tua mãe ficava em casa fazendo o quê? Cuidando de você. Então é mais do que justo, nada mais justo do que você respeitar este pai e esta mãe que você tem. E aprende a considerar teu pai, tua mãe, que foram eles que sofreram para que hoje você fosse o que você é. E se você não é nada, é porque você não valorizou. Mas eu acredito e tenho certeza que o teu pai e a tua mãe se esforçaram para você ser alguma coisa. Você é alguma coisa? Agradeça a Deus primeiramente, e a seu pai e a sua mãe. Mas nós também temos os pais que exageram no seu tratamento com seus filhos. E a palavra, no versículo 4 do capítulo 6 aos Efésios, diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Mas a Bíblia também nos mostra dois tipos de pais que não tiveram cuidado da família. Porque enquanto uns exageram, oprimem até, outros deixam de qualquer forma. E foram os casos de Davi e também Eli. Eli e Davi, os nomes são semelhantes. Eli deixou seus filhos, ele era sacerdote, era respeitado pelo povo. Seus filhos aproveitaram a sua influência e começaram a aprontar. Deus não se agradou de Eli. Seus filhos, a sua família, era, por lei, na realidade, deveriam seguir a linhagem dos sacerdotes, mas não foi assim. E Eli ainda caiu e quebrou o pescoço de uma queda, de uma cadeira, quebrou o pescoço. Uma queda de uma cadeira quebrou o pescoço? Vocês estão entendendo as consequências? Os filhos de Eli pecavam diante do templo de Deus, da casa de Deus. Escandalizaram. Porque Eli foi um sacerdote que cuidou do templo e não cuidou da família. Temos um outro exemplo. O exemplo de Davi. Davi se preocupou com o reino, se preocupou com os problemas do povo e não cuidou da família. Por isto, foi que aconteceu? Aconteceu um incesto e aconteceu um assassinato entre irmãos. Então, 2 irmãos cometeram incesto e um matou o outro. Tudo isto por quê? Porque Davi foi um grande rei, mas falhou no cuidado da sua família. Você é pastor? Cuide da igreja que você pastoreia. Mas preste bem atenção que você deve ter o cuidado da sua família. Você tem que se assentar com a sua esposa. Você tem que se assentar com seus filhos. Você tem que ter o dia de estar em casa com a sua família, conversando com ela, procurando saber quais são as dificuldades. É necessário. Porque muitos estão muito preocupados com a obra de Deus, a igreja. Mas Timóteo diz, Paulo a Timóteo, ele mostra, ele vai dizendo que se o indivíduo não cuida bem da sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então nós temos que ter cuidado com isto. O apóstolo é bem claro quando ele deixa claro
que se alguém não tem cuidado da sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Cuide primeiro da sua casa. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua esposa. Tudo é paternidade sua. Depois, cuide da igreja. Se você for um bom pai de família, se você for um bom esposo, se você for uma boa esposa, se você é um homem que cuida da sua família, a igreja sempre te verá bem. A igreja sempre terá uma impressão boa de você. E ainda que alguns irmãos achem que você está errado, Deus nunca achará que você está errado por agir tendo cuidado, e um bom cuidado, pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua família. Que Deus abençoe a todos.